Imagine uma guerra civil tão sangrenta, tão cheia de traições, assassinatos e intrigas familiares, que inspirou diretamente a saga Game of Thrones. Reis loucos, rainhas guerreiras, crianças assassinadas dentro de uma torre, irmãos que se traíram. Uma guerra que durou 32 anos e mudou a Inglaterra para sempre. Você está prestes a conhecer a verdadeira Guerra dos Tronos, a Guerra das Rosas. Estamos na Inglaterra do século XV. Duas famílias poderosíssimas, primas entre si e descendentes do mesmo rei, Eduardo III, disputam o trono mais cobiçado da Europa. De um lado, a Casa de Lancaster, simbolizada por uma rosa vermelha. Do outro, a Casa de York, com sua rosa branca. Por 30 longos anos, o sangue dessas duas rosas vai tingir os campos de batalha ingleses. Mas como uma briga entre primos virou uma das guerras civis mais brutais da história? Para entender, precisamos voltar a 1399. Em 1399, Henrique Bolingbroke, da Casa de Lancaster, dá um golpe contra seu primo, o rei Ricardo II, e toma o trono. A partir daí, os Lancaster reinam por mais de 50 anos. Tudo ia bem, até que o trono caiu nas mãos de Henrique VI. Henrique VI tinha um problema: ele era mentalmente instável. Sofria surtos que o deixavam sem reação por meses. Enquanto isso, a Inglaterra perdia a Guerra dos 100 Anos para a França, voltando para casa derrotada, falida e humilhada. Os nobres estavam furiosos. Foi nesse caos que Ricardo, Duque de York, viu sua chance. Ele era riquíssimo, popular e, mais importante, também tinha sangue real. Por que ele não deveria ser rei? A guerra estava prestes a explodir. Em maio de 1455, na cidade de St. Albans, os exércitos de Ricardo de York e Henrique VI se enfrentam pela primeira vez. É o começo oficial da Guerra das Rosas. Os York vencem. Mas a guerra mal começou. Entra em cena uma das figuras mais incríveis dessa história, Margarida de Anjou, a rainha de Henrique VI. Diferente do marido fraco, ela era de aço. Pegou em armas, liderou exércitos e jurou colocar seu filho no trono, custasse o que custasse. Em 1460, na Batalha de Wakefield, ela consegue uma vitória brutal: Ricardo de York é morto. Sua cabeça é cortada e exposta nos portões da cidade de York, com uma coroa de papel, em zombaria. Mas os York não desistem. O filho de Ricardo, Eduardo, jura vingança. Em 1461, sob uma tempestade de neve, ele lidera a Batalha de Towton, o dia mais sangrento da história da Inglaterra. 28.000 homens morreram em poucas horas. Eduardo vence e é coroado rei, Eduardo IV. Mas a paz não dura. Eduardo IV se casa em segredo com uma plebeia, Isabel Vaudeville, e enfurece seu maior aliado, Ricardo Neville, o Conde de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis. Warwick faz o impensável, muda de lado. Une-se aos Lancaster e devolve o trono a Henrique VI. Eduardo IV foge para o exílio. Mas em 1471, ele volta, enfrenta Warwick na Batalha de Barnet, e o mata. Pouco depois, na Batalha de Tewkesbury, o filho herdeiro de Margarida de Anjou também morre. Henrique VI é executado na Torre de Londres. Os Lancaster parecem acabados. Mas a história da Guerra das Rosas tinha um último ato, e ele seria o mais sombrio de todos. Em 1483, Eduardo IV morre. Seu filho de 12 anos deveria ser coroado rei. Mas o tio, Ricardo, Duque de Gloucester, tem outros planos. Ele tranca o sobrinho e o irmão menor na Torre de Londres, e eles nunca mais são vistos. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os príncipes da torre. Ricardo se autoproclama rei, Ricardo III. Shakespeare o eternizaria como um vilão corcunda e cruel. E essa fama de tirano vai cobrar seu preço. Do exílio na França, surge um novo desafiante, Henrique Tudor, descendente dos Lancaster por linha feminina. Em agosto de 1485, ele desembarca na Inglaterra com apenas 5.000 homens.
Ricardo III tem o dobro. Os dois exércitos se encontram em Bosworth Field. No meio da batalha, o nobre Lord Stanley, que era padrasto de Henrique Tudor, vira sua tropa contra Ricardo III. É o fim. Ricardo morre lutando, com o crânio rachado por um machado. Diz a lenda que sua coroa foi encontrada caída em um arbusto e colocada na cabeça de Henrique Tudor ali mesmo, no campo de batalha. Nascia a dinastia Tudor. Para selar a paz, Henrique VII se casa com Isabel de York, filha de Eduardo IV. As duas rosas se unem em uma só, a famosa Rosa Tudor, vermelha por fora e branca por dentro. A Guerra das Rosas marcou o fim da Idade Média na Inglaterra. A nobreza foi dizimada, o poder real se fortaleceu, e o caminho estava aberto para reis lendários como Henrique VIII e Elizabeth I. E se essa história te lembrou alguma coisa, não é coincidência. George R. Martin confessou que a saga Game of Thrones é diretamente inspirada na Guerra das Rosas. Stark, York, Lannister, Lancaster. A história real foi tão louca quanto a ficção. Se você curtiu essa história, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, você seria um York ou um Lancaster?